Quem chutava mais forte, Nelinho ou Pepe ou Rivelino? Isso é difícil, hein? Hein? Essa é difícil. O Jair Rosa Pinto, que tinha uma canela fina. Olha, o único que chutou a bola pra fora do Mineirão foi o Nelinho. Então eu chuto que era o Nelinho. Ô, Nelinho, como é que vai, Nelinho? Que prazer falar com você, Nelinho. Bom dia. Prazer é meu, Milton. Pô, muito tempo que a gente não se fala, né? Mas é sempre um prazer renovado, viu? Prazer é todo meu. Nelinho, antes de mais nada, você vai me permitir, até porque eu estava aqui domingo passado na televisão e no jantar também, no Barbacoa aqui, com Gilberto Silva. O que o Gilberto Silva falou bem do Piazza e de você, que vocês dois ajudam demais o jogador velho, o jogador de ontem. Vocês ajudaram muito o Zé Carlos, campeão brasileiro em 78 pelo Guarani, o Zé Carlos do Cruzeiro, que hoje jogaria em qualquer time da Europa e como titular e tal, ele estava morando em Contagem. Você fez muita vaquinha aí, ajudou muito também o Zé Carlos e outros jogadores. Parabéns, viu, Nelinho? Olha, Milton, obrigado, mas olha, eu transfiro tudo isso aí pro Piazza, viu? Olha, o que o Piazza faz à frente da GAP, eu imagino que seja a melhor GAP de todo o Brasil e que ainda está viva, porque a maioria já morreram, mas eu transfiro pro Piazza. Esse cara é impressionante, nem não para. Por mal, ele ajuda as pessoas que são ajudadas por ele, às vezes falam mal dele, e ele continua ajudando. Eu falo para ele, Piazza, pelo amor de Deus, tem que tomar vergonha nessa cara. Aí ele disse, né, ele não preocupo com isso não. Ele é fora de série. O Piazza, sim, a gente é digno mesmo de todas as homenagens, por tudo que ele faz em relação, não só aos ex-atletas, como a qualquer pessoa, viu? É um cara fora de série. Você falou bem, você começa a ajudar, depois vira obrigação, né? Eu conheço gente que ajuda, de repente o cara pega e quer também bolsa de estudo na faculdade, não sei aonde, do neto, do filho, precisa de ir lá também fazer uma intervenção na boca e tal, dentadura, pivô, não sei o quê, o parente que tá precisando ir pro hospital, alguém que... Aí se você fala não, aí tá vendo, metido, não ajuda, porque se você for ajudar todo mundo, você quebra, né, ô Nelinho? Não, com certeza, não, se eu for contar as histórias que o Piazza já passou, é de estarrecer, cara. Você não acredita. Não, eu tenho cada uma dele que eu falo. Tanto que uma vez ele chegou pra mim e falou assim, Nelinho, eu tô querendo passar o bastão pra você, eu quero que você seja o presidente da GAP. Eu falei, Piazza, deixa eu te falar um negócio. Se eu for presidente da GAP, a GAP não permanece mais do que um ano aberto. Que eu fecho a GAP. Que eu não tenho estômago pra aturar o que você atura, não. Você ajudar esses caras, os caras a sair falando mal de você, pô, pelo amor de Deus. Então o Piazza não existe, viu, cara? Não existe. É um cara que eu respeito demais. E ele realmente, a GAP fez pelo Zé Carlos, né, nos últimos dias de vida do Zé Carlos. E tem feito por todos que a procuram, sabe? Todo mundo que vai na GAP é bem recebido e sempre que possível o Piazza ajuda. E tem gente precisando de clínica para combater o alcoolismo, da droga, precisa de bolsa de estudo, precisa de hospital, porque infelizmente jogadores gênios, até mesmo campeões do mundo, estão hoje numa pior. E vou contar uma do Cafu, que simplesmente jogou, coincidentemente, com a camisa 2 como o senhor. O Marcos Evangelista de Moraes, um tremendo no bom caráter, a muzambinho dele é o Jardim Irene. Então, quando acabou a Copa 2002, ele pôs aquela camisa 100% Jardim Irene e montou a Fundação Cafu. Formou mais de 5, 7, 8 mil garotos, meninos pobres daquela região. Muito bem. Só que agora ele parou de jogar e a coisa mingou. Partes do poder público parou de fornecer lá e tal. E ele tem muitos patrocinadores, mas estava tirando da casa dele, do prato dele, para dar lá. Agora tem gente, funcionário, que atrasa um pagamento, um mês e tal, que infelizmente acontece para todo canto aí no país, estão processando o Cafu. Quer dizer, não tem fim lucrativo. Ele fez isso para ajudar os pobres do Jardim Irene, a muzambinho dele, como eu, pequenininhamente, inventando uma palavra, eu ajudo a minha terra onde eu nasci. Até porque eu estudei no grupo escolar lá de graça, estudei no grupo escolar, estudei também no colégio e no ginásio. Entendeu? Então o Cafu, lateral direito de Copa do Mundo como o senhor, está sendo criticado por algumas famílias lá do Jardim Irene, porque o negócio está lá, fecha, não fecha. Mas como é que ele vai fazer? Tá vendo? Você faz um favor, você dá uma mão, o pessoal quer 50, né, Nelinho? Infelizmente isso acontece demais, viu?
Eu não me envolvo muito nessa área justamente por isso. Porque eu não tenho estômago, eu não tenho paciência para aturar esse tipo de ingratidão, não. Eu faço questão de ajudar os outros, não precisa reconhecimento nenhum, entendeu? Eu faço porque gosto de fazer. Agora, daí a pessoa que foi ajudada a falar mal, aí é demais. Eu não aguento, não. Ô Nelinho, você tá em Belo Horizonte, você jogou em Belém, você é um carioca, descendente de português, você nunca mais saiu de BH, hein? Nunca mais, rapaz. Mas sabe o que acontece? Eu encontrei aqui a minha esposa. Aí eu cheguei aqui em janeiro e eu a conheci na inauguração da Toca da Raposa 1. E aí começamos a namorar, eu tô com ela até hoje, eu tenho 3 filhas, tô com 4 netos. E realmente é onde eu me adaptei bem, né? E prezo muito pela família. Eu tenho uma irmã que mora no Rio de Janeiro, a minha mãe, que vai fazer 100 anos agora, dia 22 de maio, ela está morando comigo, eu peguei ela do Rio e trouxe ela para cá, está comigo, entendeu? Então, eu adoro Minas Gerais, devo tudo que eu tenho na vida, eu devo a Minas Gerais, né? E o que eu devo de maior valor não é nem o que eu ganhei aqui, dinheiro e as coisas que eu conquistei aqui, mas é a família que eu construí aqui. Devo muito a Minas Gerais. Desses 4 netos, tem algum que chuta forte? Tá começando, viu? Eu tenho um de 9 anos que é canhoto, e ele é apaixonado por futebol, e fez até um timezinho dos amiguinhos dele. Eu tenho um agora de 2 anos também que bate, é impressionante que ele bate na bola com o peito do pé, cara. Já nessa idade, é danado ele. Eu tenho a menininha, né, que tá com 2 meses e meio, e tá vindo o 4º agora no meio do ano, que é outro menino. Agora, o Edinho, você teve... O Nelinho, você teve 3 filhas, pô. Você tinha que ter arrumado um Nelinho pra bater falta pra nós também, ué. Mas deixa eu te ficar, ô Milton, eu costumo dizer que a gente faz aquilo que gosta, né? Então foram 3 mulheres, agora deixa pra eles me darem uns netinhos. Agora eu vou trabalhar com eles agora é mais tranquilo. Eu também tô atrás de pelo menos uns 40 netos aí, enquanto a gente não vai pro jardim de cima ou pro andar de cima. Agora demais. É o seguinte, eu tenho uma má notícia pra te dar. O Éder tá bravo com você e comigo. De quê? Porque é o seguinte, eu fiz uma pesquisa outro dia no terceiro tempo da Band pra ver quem chutava mais e melhor, Éder ou Nelinho. E ganhou você. Ganhou você. Aí ele pegou e falou assim, então agora na próxima vez, pergunta pro Nelinho se alguma vez ele bateu uma falta como eu bati num jogo lá no interior de Minas Gerais, foi num jogo entre o Araxá, ele estava fazendo um jogo de festa lá, entre o Araxá e a Esportivo Gospé. É a mentira dele, já sei. Essa história é antiga, mentirosa. Ele falou que ele bateu um pênalti no goleiro do Araxá, com a camisa da Esportivo Gospé. Lá atrás. Ele bateu a falta, ele bateu o pênalti, o goleiro acertou o canto, encaixou, mas o chute foi tão forte que quebrou os 2 braços do goleiro, a bola continuou na sua trajetória, furou a rede, furou o alambrado, tinha um eucalipto ali, derrubou o eucalipto caiu em cima de um burro e o burro morreu. E ele tá sendo processado pelo dono do burro. Mas eu falei, seu Éder, mas peraí, pô, esse chute não é meio muito... Derrubou o eucalipto? Não, mas o eucalipto tava meio bambo, tava meio velho. Bom, e agora eu acredito, porque se estivesse firme que era mentira, né, Nelinho? Mas, ô Milton, eu costumo dizer o seguinte, chutar forte, nós podemos ficar aqui falando de um monte de jogador, e daqueles que, inclusive que não tinha direção nenhuma, mas chutava forte, mas eu acho que o que determina os grandes batedores de falta não é só o fato do jogador ter um chute forte, e sim o índice de acerto no gol, pô. E o índice de gols marcados. Então, nisso aí a gente já diminuiu o número de grandes chutadores, daqueles que chutavam forte. Aí tem o Marcelinho Carioca, aí nós temos o Éder, que chutava demais, né, o Zico, né? Então, nós tivemos grandes batedores de falta. Agora, o negócio de chute mais forte um do outro é muito difícil, sabe? Eu acho que nós tivemos grandes batedores de falta aí, temos menos agora, eu não sei porquê, acho que é questão de... É uma coincidência, não sei, ou se é porque eles não estão treinando, mas a gente não vê mais tantos gols de falta como nós vimos antigamente. Antigamente eu lembro que a gente jogava contra qualquer time do interior de Minas, qualquer time do Brasil,
sempre tinha um cara, um batedor de falta no time. Hoje a gente não vê nem nos grandes times. Nem na seleção. Nem na seleção, né? O Neymar bate bem, bate, mas quantos gols ele faz de falta? O índice de gols que ele já fez é baixo. Para ser considerado um grande batedor é baixo. Mas, ô Nelinho, então essa história do Éder, para não chamar ele de mentiroso, é bem difícil de acreditar, porque quebrar 2 braços num goleiro, furar a rede, o alambrado, derrubar um eucalipto, essa história é um pouquinho exagerada, você não acha? Eu não diria que ele é mentiroso, não, eu diria que ele se equivocou. Agora, eu fico pensando com meus botões. A primeira vez que eu vi falar em Nelim, você estava jogando lá no Remo, lá em Belém, onde nasceu Jesus. Aí vem a revista Placar, no auge da revista Placar, criação de Michel Laurence, Bola de Prata. E o Bola de Prata foi Aranha, lateral direito de Sorocaba, e não foi você. Você foi reserva do Aranha em Belém? Não, eu era o seguinte, quando eu fui contratado pro Remo, eu lembro que quando terminou o Campeonato Carioca, eu joguei o final do Campeonato Carioca, eu tinha vindo da Venezuela, aí o Remo contratou uns 5 jogadores do Bom Sucesso. E eu não fui contratado porque no último jogo do Campeonato Carioca contra o Botafogo, eu cortei o calcanhar, levei 13 pontos, e eu não fui. Aí quando eu recuperei, o campeonato já estava na metade. Aí eu fui contratado para o Remo. Chegando lá, eu fui contratado como Coringa. O Aranha já estava de lateral direito e era considerado o melhor daquele momento. E eu ficava entrando mais, era no meio de campo. Só que quando chegou no final do campeonato, faltando 3 rodadas, essa antepenúltima rodada era contra o Atlético, o Aranha machucou no final do primeiro tempo. E aí no vestiário o treinador não sabia quem colocava na posição, e os jogadores que tinham jogado comigo no Bom Sucesso disseram para ele que eu jogava naquela posição também. E ele me colocou. E eu joguei bem contra o Atlético, aí veio o penúltimo jogo contra o Fluminense, eu joguei bem, e contra o Cruzeiro eu joguei também bem, só que contra o Cruzeiro o diretor me viu jogando e mandou que eu me apresentasse em janeiro de 73 para assinar contrato. E foi o que aconteceu. Quer dizer, eu não era reserva do Aranha, eu era considerado um jogador coringa. E tem uma história interessante em relação a isso, que quando o 171, o Avelino, né? Ele era o treinador... João Avelino, 171. Ele era treinador do Remo. E aí ele foi mandado embora antes de que isso acontecesse comigo lá, esses 3 últimos jogos. E ele foi despedido do time... Aí saiu falando mal de todo mundo, um por um. E quando chegou em mim, ele falou assim: você, cara, que veio contratado como Coringa, você não joga nada em lugar nenhum. Entendeu? Aí meteu o pau em mim. Aí o tempo passou, né? Um ano depois, praticamente, eu estava na seleção brasileira que ia disputar a Copa do Mundo 74. E ele foi fazer uma visita no Itanhangá Golf Clube, a gente estava treinando lá. E eu fui educadamente lá cumprimentá-lo, como foram também o Enéas, o Marinho, tudo tinha jogado com ele na Portuguesa, né? De desportos. E aí ele chegou lá, com a imprensa toda reunida em volta, ele falou: esse aqui é outro grande jogador, eu que lancei ele no Remo. E eu escutei aquilo, cara, tive que engolir a seco, viu, rapaz? De escutar o que ele falou de mim, rapaz. Mas é isso, eu não era reserva dele, não, eu era reserva de todas as posições. O João Avelino era o 71. É 71, né? 171 é código de picareta no Código Penal aí. Mas o João Avelino... Não, mas aqui, olha, que Deus o tenha, viu? Mas pra mim era 171 mesmo, viu? Pelo amor de Deus. Mas o João Avelino, o 71, ele hoje mora no céu, ele nasceu aí em Minas Gerais, ele nasceu em Diamantina, a terra de Juscelino Kubitschek de Oliveira. E tem uma história interessante dele quando ele era técnico do time do Noroeste de Bauru. E o último jogo do Campeonato Paulista de 63, o Palmeiras era campeão em 99%, e o último jogo era contra o Noroeste de Bauru. O estádio estava, o Parque Antártica completamente lotado e tal, o Noroeste não caía nem subia, só cumpria a tabela, turno e retorno, pontos corridos. Aí ele reuniu o time, todo mundo uniformizado, o jogo ia começar em 10 minutos, ele deu a seguinte preleção pro time dele, pros 11 jogadores. O negócio é o seguinte, o time deles é muito melhor que o nosso, e vocês
e já beijaram o pé da Santa, já mijaram, já cagaram, agora subam lá e seja o que Deus quiser. Deu 3-0 pro Palmeiras. O João Avelino falava também que o maior jogador do Brasil de todos os tempos não foi o Pelé, foi o Corote, lá de Muzambinho. Ele foi aí pra me agradar só, né? Porque o Corote era bom mesmo. Mas é meio muito falar que é melhor que o Pelé. Mas o Avelino dirigiu com esses folclores todos os 200 times, né, Nelinho? Não, e depois, você acredita, eu voltei a trabalhar com ele, mais tarde, no Atlético Mineiro. Ele era auxiliar do Rubens Minelli. E aí ele trabalhou no Atlético comigo de novo. Então, agora sobre o Aranha, que eu tenho a impressão que você não o vê há muito tempo, o Aranha tá lá em Sorocaba. Sim. E ele amputou uma perna devido ao diabetes e ele é despachante policial. Eu queria que você mandasse um abraço para ele. Nossa, mas com todo prazer. Aranha, se você estiver me escutando agora, gente boa, pô, tô torcendo pra você aí, viu? Que tudo corra bem pra você, entendeu? Você foi um grande amigo que eu tive e continuo tendo, apesar da distância, viu? Boa recuperação para você aí, um bom final de vida, né, para todos nós, que a gente merece. Agora, Nelinho, voltando às faltas, o Messi bateu uma falta, você viu, é claro, aí no meio de semana, contra o Liverpool, uma das cobranças mais perfeitas. Aí na Band News FM eu falei o seguinte, essa falta entra na relação das grandes cobranças de falta da história, como a do Roberto Carlos contra o goleiro Barthez da França, e Nelinho contra a Itália, na Copa, aquela Copa dos Estados Unidos, né? Não foi na Copa de 78. 78 na Argentina. Então, aquela, aliás, ali não foi falta, aliás, bola rolando. Aquela cacetada de pé direito em curva que você deu, foi um dos gols mais bonitos do mundo de todos os tempos, meu caro Nelinho. Aquilo ali, as pessoas às vezes me perguntam se aquilo eu fiz por querer, e a resposta que eu dou é o seguinte: eu treinava muito. Eu começava treinando com a bola fora do campo, lá no córner direito, com a bola 2 metros para fora, e eu chutava direto pro gol. E aí depois eu entrava no campo e ia contornando o campo até a bandeirinha do lado esquerdo. Então eu treinava demais, eu tinha muita confiança. Então, quando eu cheguei ali, naquela posição que eu dominei a bola, eu olhei para dentro da área e falei, não vou cruzar não. Time da Itália, os caras grandões lá, pô, meter essa bola no alto, vou meter pro gol. E eu quis chutar mesmo pro gol, e aquele chute que eu dei, eu dava mesmo, com frequência, porque devido à quantidade de treinos que eu fazia. Eu treinava muito, por dia eu treinava no mínimo 1 hora, além do treinamento. Então chegou ali, eu estava com confiança, eu bati, acabou dando certo, né? E sorte também, claro. Era o Zoff? Era o Zoff, o goleiro era. E você acredita, teve uma história engraçada, que logo após aquela Copa do Mundo, eu viajei com o Cruzeiro, uma excursão, e nós fomos jogar na Europa. E no primeiro torneio que nós fizemos na Espanha, eu machuquei a coluna, e não pude mais jogar, mas permaneci na delegação, porque era um negócio lá, a cláusula de contrato lá, eu fiquei lá na delegação. Aí nós fomos jogar contra a Juventus, e um dia antes nós fomos treinar no campo do Torino. Quando nós chegamos lá, tinha um monte de torcedores do Torino, e aí quando eu saí, eles começaram a gritar meu nome, cara, e eu todo machucado da coluna, eles me carregaram, não deixaram eu botar o pé no chão. Me carregaram do ônibus até lá dentro do estádio. E eu não estava entendendo nada, pô. Eu falei, que moral é essa que eu tô aqui, que eu nunca soube disso? Aí o empresário, o Jorge Gutmann, me explicou, disse, Nelinho, eles estão fazendo isso porque você fez um gol no Zoff. E o Zoff é o goleiro da Juventus. E a rivalidade é tão grande que você virou o ídolo deles. Então foi essa a explicação que ele me deu. Mas, ô Nelinho, aquele gol foi demais, cara. Foi demais. Ali peguei bem na bola. Então, havia um revezamento Nelinho e Toninho Baiano morreu, mas também era um bom lateral, mas com estilo diferente, né? Nossa, você sabia que às vezes eu conversava com ele, eu fui muito amigo dele, né? Como fui do Zé Maria também, eu sempre me dei bem com todos os laterais. E aí, uma vez eu conversando com ele, eu falei assim, ô Toninho, pelo amor de Deus, se eu tivesse esse vigor físico que você tem, pelo amor de Deus, eu não sei onde que eu ia parar, não. Ele falou assim, mas se eu também tivesse essa tua técnica de bater na bola, eu também ia longe. Eu falei, então vamos ficar do jeito que tá bom, viu?
Vamos ouvir vamos ouvir isso aqui. Vamos ver se tem gol de Nelinho, o Bomba. Agora, vai explodir a torcida. Correu, Nelinho, bateu. O som não tá legal da Itatiaia, mas como foi contra o Boca, então vale ouvir 500 vezes, né, Nelinho? Eu conheço essa locução aí, mas é maravilhosa. É boa demais. Foi lá em La Bombonera? Essa aí foi, acho que foi no Chile, não, no último jogo. Então, é tanto gol aqui que eu fiquei doido. Acho que foi no Chile a decisão da Libertadores. Naquele dia que o Joãozinho desobedeceu o Zezé Moreira, você tava naquela lá, ele bateu a falta, fez o gol, o Cruzeiro foi campeão, mas o Zezé queria bater ele depois do jogo. Não, chamou ele de irresponsável no vestiário, não queria deixá-lo voltar com a delegação no mesmo voo. Aí nós acalmamos ele no vestiário e fomos pro hotel. No hotel, todo mundo já bebido, e aí reunimos com ele e falou: seu Zezé, não tem jeito do cara, o cara fez o gol do título, ele não vai voltar com a gente? Todo mundo esperando para subir no carro de bombeiro lá e o Joãozinho não vai estar lá presente? O senhor tá doido. Aí ele repensou e autorizou. Então, essa história parece brincadeira, até para os mais jovens. O Cruzeiro decidindo a Libertadores da América em Santiago do Chile, não foi? Sim. Contra o River. Contra o River Plate, quer dizer, tradicional adversário. Aí tem uma falta. De acordo com os treinamentos, o Zezé queria que cruzasse bola na área, que não era para bater direto, sei lá. Aí ele bate direto e gol. E o Cruzeiro campeão. Aí o Zezé Moreira quis fazer o quê com ele? Não queria deixá-lo voltar para a delegação no mesmo voo. Foi isso que ele fez e chamou ele de irresponsável, ficou bravo com ele, viu? É isso aí. E que o Zezé, o irmão do Aimoré e do nosso, o Teca, Ayrton Moreira também, que fez o quadrado com 3 homens aí, como um locutor colega nosso falou. O que o Zezé Moreira, tradicional técnico do Fluminense e da Seleção Brasileira de 54 na Suíça, o que ele falou, o que ele queria que o Joãozinho fizesse? Na realidade, o Milton, é o seguinte, nós estávamos ganhando de 2-0 e o árbitro tinha reunido, antes de começar o jogo, os capitães e dito o seguinte, que todas as vezes que ele marcasse uma falta e que ele fosse advertir um jogador com cartão amarelo, que a falta só poderia ser batida com a autorização dele. Aí sai uma falta contra nós, ele vai dar um cartão amarelo pro nosso jogador, nisso eles batem uma falta rápido e a bola entra. Foi o primeiro gol, o segundo gol dele. E aí nós corremos em cima dele, cobramos isso dele, e ele falou, não deu atenção para nós e confirmou o gol. Tá bom. Aí tá 2-2 o jogo, segundo tempo, final do segundo tempo, 44 minutos mais ou menos do segundo tempo. Sai uma falta em frente à área, mas era a 2 palmos da risca da grande área. Bem assim do lado da meia-lua. E aí eu fui caminhando para bater a falta, nisso o Piazza chega e foi bater a falta, tocar pro Palhinha que estava solto, antes da autorização do árbitro. Eu pisei no pé do Piazza, não deixei ele bater a falta e o Piazza brigou comigo, falou, não, vamos tocar no Palhinha que ele vai fazer o gol, ele tá livre. Eu digo, Piazza, calma lá, deixa eu bater que eu também vou fazer o gol. Ele, não sei o que, e começou a me xingar, cara. E aí eu comecei a xingar ele também, ele ficou chateado e deu as costas pra mim. Quando ele deu as costas pra mim me xingando, eu virei pra xingá-lo também, nisso eu não vi o Joãozinho do meu lado esquerdo. Aí o Joãozinho foi e bateu a falta, sem autorização do árbitro também. A bola, quando eu olhei, a bola indo em direção ao gol, entrou, olhei pro árbitro, ele apitou o meio de campo, aí não fomos pro abraço, né? Porque se ele não faz, ele tava roubado. Imagina se ele não faz aquele gol. Mas foi uma irresponsabilidade dele, porque na realidade, ele nunca treinou falta. Quem batia a falta era eu, não tinha outro batedor de falta no Cruzeiro. Ele fez aquilo, recebeu um espírito naquela hora, meu irmão, que acabou dando certo. Aí nós corremos pro abraço. Uma cobrança de falta por cobertura. Agora, eu tenho uma má notícia para te dar. O Éder, ponta esquerda, ele morria de inveja do Dalmar, ponta esquerda do Cruzeiro, reserva do Hilton Oliveira.
E o Éder me mandou um e-mail aqui agora, dizendo que você foi um cobrador de falta meia boca, que ele foi 1000 vezes melhor do que você, ô Nelinho. Eu duvido que ele tenha falado isso, porque a gente se gosta tanto, pô, nós somos tão amigos que ele não falaria isso, não. Isso é você que tá fazendo onda, cara. Ué. Você que tá infernizando aí, ó. Olé. Ô Éder, por que você tem... Ô Éder, você tem inveja do pé direito do Nelinho, porque o teu pé esquerdo era muito ruim. Senão, naquele jogo com a Itália, você não passou a bola pro Zico, pô. Bom dia, Éder. Bom dia, cabeça. Que saudade de você e do Manel também. Estamos aqui dentro do ônibus aqui, indo para o aeroporto em Fortaleza e aproveitando, ouvindo aí o Nelinho, a história do Nelinho. Cara que eu admiro muito, nós jogamos juntos, tivemos um probleminha num jogo lá, mas somos amigos pra caramba. E realmente o Nelinho é um dos caras que eu curto muito, até porque pela aquela facilidade dele bater na bola. Então é um cara que eu admiro muito. E você não fica fazendo intriga aí não, porque eu te conheço, cabeça. Eu te acerto qualquer hora dessa aí, meu irmão. Ô Éder, o Nelinho falou 10 vezes que você é muito mentiroso, que você nunca derrubou um eucalipto e matou um burro atrás do gol, nada com chute forte teu não, viu? Que o dono do burro tá te processando até hoje que você matou o burro atrás do gol. Que história é essa, Éder? Além de eu ter matado um burro, num jogo, com todo respeito ao América, Atlético América, o Cerezo me lançou pela ponta esquerda, assim, eu olhei o Reinaldo correndo para dentro da área. Então eu dei uma olhada na bola e fui olhar o Rei. Depois eu esqueci da bola, só vi aquele vulto branco assim, eu fui na linha de fundo e cruzei. Aí eu vi o negócio saindo assim, todo fora de moda assim. É um coelho que estava lá, eu cruzei um coelho e o Reinaldo foi de cabeça e fez o gol. E valeu o gol de coelho? Valeu o gol também. E era contra o coelho também. Ô Nelinho, o que a gente faz com um homem desse, Nelinho? Tá doido, olha. Os caras falam comigo até hoje, falam assim, como é que foi o convívio seu com o Éder no Atlético em termos de cobrança de falta? Ninguém acredita. A gente brigava para o outro bater a falta, entendeu? A gente não brigava para a gente bater, não. A gente brigava para que o outro batesse. Saiu uma falta, eu falava, Éder, bate essa aí. Ele falava, não, bate você. Não, bate você. A briga era o contrário. E tem uma história muito interessante. Quando eu saí do Cruzeiro, eu fui pro Atlético. O primeiro clássico, Cruzeiro e Atlético, que eu e Éder jogando pelo Atlético, eu lembro que saiu uma falta a favor do Cruzeiro. Aí a torcida do Atlético toda gritou meu nome, né, ali sacaneando o torcedor cruzeirense. Aí o tempo passou, saiu uma falta a favor do Atlético. E aí o pessoal começou a gritar, a torcida do Atlético começou a gritar Éder, Éder, Éder. Aí eles pararam de gritar Éder, aí começaram a gritar Nelinho, Nelinho, Nelinho. E por final a torcida inteira no Mineirão de atleticanos gritando qualquer um, qualquer um. Eu nunca vi isso, cara. A criatividade do torcedor, viu? Como é que eles criaram isso de uma hora para outra? Qualquer um. Sensacional. Dessa eu não sabia, viu? Agora o Éder, o burro que você matou atrás do gol era do irmão do Tele Santana? Não. Que isso, rapaz. Que saudade dessa época aí do Manel aí, viu? A gente fica aí vendo hoje o futebol, a gente não vê jogadores assim com tanta facilidade, né? Que nem o Nelinho tinha, eu também, modéstia à parte, né? Eu treinava muito. Mas eu acho que é bacana isso, o cabeçudo. E eu tô com saudade de você, viu? E ar-condicionado, já mandei uns 300, você tem tia, avó... Hoje eu quero mais um, eu mereço mais um. Lá nas Escarpas tá muito quente, Tá muito quente, né? Eu tô em Fortaleza, meu amigo. Nós vamos para Belo Horizonte agora, aqui tá fervendo. O que você tá fazendo aí, Canhão? Nós jogamos ontem aqui, graças a Deus ganhamos mais uma do Ceará, né, meu irmão? Estamos aqui, tem uma turma que está voltando hoje para Belo Horizonte, tem uma outra turma que vai para Venezuela, no jogo da Libertadores, na terça-feira. A Venezuela tem que levar comida, porque lá não tem, hein? Não, a rapaziada tá bem formada aqui. Leva a carne do burro que ele matou, porra. Leva a cara do burro que você matou. A carne do burro. Beleza, Milton. Ô Éder, dá um abraço na turma aí, tá bom? E dá um abraço no Manuel aí, o nosso Nelinho, vamos ver.
Valeu, Manel. Fica com Deus aí, Manel. Falou, você também, Éder. Fica com Deus aí. Boa sorte aí. Viu? Valeu. Tudo de bom. Valeu, obrigado. Um abraço. Eu esqueci que o Éder é diretor do Galo. Eu achei que ele tá fazendo esses chamados jogos beneficentes com o Neto. O Neto tá hoje em Juazeiro, lá no Ceará, tá fazendo esse tipo de evento. O Ronaldo Goleiro também. Agora, escuta aqui, o Manoel, você é de que lugar do Rio de Janeiro? Eu sou de Olaria, rapaz. Você lembra do lateral direito chamado Murilo do Olaria? Claro, Murilo foi pro Flamengo, cara. 500 anos no Flamengo, na direita, Paulo Henrique na esquerda, e o Murilo tá com Alzheimer agora. O Casimiro na esquerda, que também era o lateral do Olaria, que também foi pra lá. E o goleiro Franz. E ainda tinha o Haroldo, que foi pro Santos. Teodorico Haroldo de Oliveira, o Sombra, que tá no céu. O filho dele trabalha com petróleo em Houston, no Texas, vive mandando e-mail pra mim. E tinha um ponta-direita chamado Cané. Ele saiu direto do Olaria para a Itália, nunca mais voltou para o Brasil. Também conheci, sabe por quê, Milton? Tudo que você está falando aí do time do Olaria, eu tinha 10 anos, 12 anos, eu frequentava os treinamentos do profissional, quando o treinador era o Duque, e o Duque era o treinador, e eu frequentava lá menino, de 12 anos, rapaz, e eu conhecia esses caras todos. Você lembra de um volante chamado Nelson, que foi pro Flamengo? Claro, Nelson. Jogava demais, um grandão. E ganhar na rua Bariri era duro, né? E esse quarto zagueiro, Teodorico Haroldo de Oliveira, o Sombra, foi campeão paulista pelo Santos em 64 e foi campeão mundial pelo Santos em 63 contra o Milan no Maracanã, porque o Calvé machucou e entrou o Haroldo de quarto zagueiro. E em 62, o Olaria foi jogar em Muzambinho, na minha terra, foi 14-1, e o centroavante Jaburu o Jaburu fez 10 gols no goleiro Paulo Pingaiado. Jaburu, se eu não me engano, foi pra Portugal. Foi e subiu por lá, não voltou mais. O Jaburu, aí que tá, eu falo que o futebol do passado era melhor e tal. Olha, o Jaburu hoje era titular da seleção brasileira e fazia gol no Maracanã em todo mundo. Aí tu exagerou, pô, qual é? O Jaburu não era bom? O Jaburu não era bom? Não, ele era bom, pô, mas seleção brasileira não dava não, Milton. E você lembra do goleiro chamado... rápido demais, né? Muito veloz. E você lembra do goleiro chamado Franz? Franz também, ó. Goleiro do Olaria. Não, o Cláudio também, ó. O Cláudio, o goleiro que depois foi pro Santos. Cláudio César Mauriz Aguiar. Depois ele veio pro Santos, antes passou pelo Bom Sucesso e pelo Fluminense. Morreu de câncer lá o Pelé tentou, levou ele pra Nova York e tal, mas ele veio de caixão, não deu jeito. Goleiro baixinho, mas bom mesmo, viu, né? Eu não entendo antigamente como é que tinha esses goleiros todos baixinhos, cara, e pegavam demais, né? Hoje o goleiro tem que ter 2 metros de altura. E agora não se fala mais do Olaria. Tá fechado o Olaria, igual o Canto do Rio? Tá ruim, rapaz. Até o presidente lá é meu amigo de infância, o Pintinho. Ele é o presidente do Olaria lá. Agora, Nelinho, o Manoel, como diz o teu amigo Éder, só para completar, qual foi o jornalista brasileiro que teve a ideia de fazer aquela matéria com você no Mineirão, em que o senhor chutou a bola do meio do campo, foi lá pro céu e fora do Mineirão? Foi o único cara que chutou uma bola fora de um estádio daquele tamanho. Ô Milton, foi o Carlos Valadares. Ele era repórter da Globo. E quando eu operei da coluna, eu prometi que quando eu ficasse totalmente recuperado, eu ia chutar a bola para fora do Mineirão para provar a eles que eu não tinha mais nada. Porque parte da imprensa tem uma mania, né? Não só parte da imprensa, como parte dos torcedores também, tem uma mania o seguinte: o jogador machuca, opera o joelho. Tudo que acontece após a operação dele é porque está com o joelho podre. Pô, às vezes o cara machuca outra perna. Aí tem uma distensão, não é joelho. Não, ele tá podre, ele já operou. Então eu falei, eu vou chutar a bola para fora do Mineirão, vocês nunca mais vão falar da minha coluna. Aí quando eu recuperei, eu tava lá depois do treinamento, ele chegou falando, o Fantástico da Globo tá querendo que você chute a bola para fora do Mineirão, que você cumpra o que você prometeu. Eu digo, então vamos lá. Aí cheguei lá, eu chutei. Agora só pra que conste aí, depois disso, o Paulo Roberto, lateral direito, chutou, e agora ultimamente quem chutou a bola foi o goleiro Vitor do Atlético, que chutou. Mas só que não teve a repercussão que teve quando eu chutei, porque foi a primeira vez. Foi a primeira. Mas ele chutou também. O goleiro Vitor do Cruzeiro chutou também? Não, Vitor do Atlético.
O Vitor do Atlético e tal. Mas a bola na mão, como o goleiro dá aquele chutão pra cima, eu acho que não é difícil não. O problema é que ninguém tinha tentado isso. E eu lembro que o falecido Toninho virou e falou assim na época: isso aí chutar no Mineirão é mole, eu quero ver ele chutar no Maracanã. Eu falei: meu irmão, eu jogo aqui em Minas, pô, você joga aí, você que chute aí no Maracanã, eu chuto aqui. O Nelinho, era Carlos Valadares o nome dele, né? Carlos Valadares. Então, o jornalista, meu amigo Flávio Prado, fanático São Paulino, ele fez uma pesquisa uma vez, qual o cronista esportivo mais bonito do Brasil? Ganhou Carlos Valadares, rapaz. Você conhece ele, por isso que você está falando isso, né? Você conheceu ele bem, né? Conheci. Era conhecido como o cara de cavalo. Esse Flávio Prado é um dos caras mais da Pedra, o Barney, que esse cara tinha um apelido. O Flávio Prado é um dos mais venenosos jornalistas da história. Ô Nelinho, mas você fala bem demais, rapaz. Você fala bem demais. Antes que você se despeça e que você encerre a entrevista, eu só queria te dizer o seguinte, que eu te admiro demais, cara, pelo trabalho que você faz em termos de pesquisa e de dar moral para os ex-jogadores, de sempre estar falando dos ex-jogadores, do gol, e você fala com muita precisão que isso é um resultado de pesquisa, de estudo, que não é para qualquer um isso. Você é o único que faz isso e faz muito bem feito, viu? Meus parabéns. Ô, Nelinho, Deus te pague. Tanto é que o ponto esquerda Pio do Palmeiras, do Santa Cruz, que com certeza você marcou. Marquei, sim. O Osmar Alberto Volpe, na entrada da minha agência de publicidade, lá do lado do Sicredi, na Avenida Paulista, tem um grande painel que eu já botei no terceiro tempo da Band. A frase dele: enquanto Milton Neves viver, nós ex-jogadores não morreremos. Foi o maior troféu da minha carreira que o Pio deu, viu? Mas tem outro grande... Com certeza ele retratou muito bem tudo que eu quis falar, ele falou muito melhor numa simples frase. Agora infelizmente eu tenho que tomar mais um pouquinho do teu tempo, e muito obrigado de coração, eu não sou hipócrita não, isso aí me deixa muito feliz, e todo mundo fala isso de mim, dos ex-jogadores. Agora eu quero ver se você é macho mesmo, né? Quem jogou mais, Tostão ou Reinaldo? Os dois jogaram em posições diferentes. O Tostão, apesar de ter jogado na posição do Reinaldo na Copa do Mundo de 70, a posição dele original não era essa. Ele era um meia, ele vinha de trás. O centroavante que jogava no Cruzeiro na época era o Evaldo. O Evaldo foi um deles que jogou. Mas o Reinaldo eu sempre digo o seguinte: depois do Pelé, se ele não tivesse se machucado tão cedo, que operou os dois joelhos, ele teria ocupado o lugar que o Zico ocupou. Quer dizer, não só ele e o Zico ocupariam o mesmo lugar depois do Pelé, como os maiores jogadores depois do Pelé naquela época. Então, infelizmente, a contusão dele não permitiu que ele desse sequência na carreira dele. Mas eu nunca vi um jogador com a deficiência que ele tinha pelas operações jogar o que esse cara jogou. Você viu o Reinaldo descendo uma escada, você fala: pô, esse cara é aleijado, pô. Como é que esse cara joga bola? Ele tinha uma dificuldade enorme para descer e subir escada. E o que esse cara jogou, pelo amor de Deus, jogou demais. Agora o Tostão também, eu classifico ele no mesmo nível do Reinaldo praticamente, sabe? Mas dentro da área, meu amigo, igual o Reinaldo, eu já vi grandes jogadores, claro, o Careca mesmo, um aí que jogou no São Paulo, no Guarani, jogava demais. Né? Tem um monte de jogador, o Romário, pô, que é um dos maiores de todos os tempos, mas o Reinaldo, sem dúvida, pra mim foi um fora de série. Ê, Rei, Rei, você tem um elogio desse, eu vou dizer uma coisa pra você, do Nelinho, hein, tá vendo? Parabéns, Rei. Muito obrigado, Milton Neves, obrigado, Nelinho, fico muito feliz com a consideração, a admiração do Nelinho, e que é também recíproco. Eu também sou um admirador do Nelinho desde que ele surgiu aqui em Minas. E essas palavras do Nelinho colocou muito bem. Eu fui um grande jogador, como tem uma série de grandes jogadores na posição e em outras posições também. Inclusive o Nelinho, que eu sempre escalo na minha seleção de futebol.
Ô Nelinho, ouvindo isso aí, eu tenho certeza que o Reinaldo voltou a jogar bola, viu? Que coisa linda que você falou dele, viu, Nelinho? Não, mas, viu, gente, eu não fiz mais do que minha obrigação. E não é só eu, somente eu não, viu, Milton? Isso aqui é unanimidade aqui em Minas Gerais e acredito que em grande parte do Brasil. Quem o viu jogar o considera realmente um gênio. Porque esse cara, pelo amor de Deus... Olha, tem um lance, nós fomos jogar um torneio em Paris, no Parque des Princes, aí a gente estava jogando contra o Paris Saint-Germain. Eu sei que nós ganhamos esse jogo de 3-0, o Reinaldo pegou uma bola dentro da área, tocaram nele, dominou, devia ter uns 4, 5 jogadores em volta dele. Eu não sei o que ele fez, rapaz, ele começou a driblar, só drible curto, ele driblou os caras todos e fez o gol. Quando terminou o jogo, os caras, diretoria do Paris Saint-Germain, queria contratá-lo. Na época, se eu não me engano, acho que era $1 milhão que eles queriam dar. Aí nós saímos dali, fomos jogar um outro torneio em Rimini, na Itália. Os caras foram lá ver o nosso time de novo, para ver o Reinaldo. O Reinaldo arrebentou de novo. E aí eles queriam comprar, o presidente do Atlético falou, não, eu não vendo não. Os caras ficaram doidos, eu falei, por que você não vende o Reinaldo? Ele falou assim, eu não vendo, sabe por quê? Porque ele não vai passar no exame médico. Então, para que desgastar o Reinaldo por isso? Então, foram essas as palavras que eu escutei na época, que disseram que foi o presidente que tinha comentado. Porque o Reinaldo tinha problema de ordem física. Então, ele não resistiria a um exame físico detalhado. E por isso ele não foi vendido. Mas ele era um jogador, para você ver, hein? Com todas as dificuldades dele, o que ele fazia. O que ele, os caras saíam acompanhando a nossa delegação para poder contratá-lo e não conseguiram, por esse motivo. E fez até gol naqueles gramados horrorosos da Copa de 78, a única Copa, infelizmente, do grande Reinaldo. Reinaldo, queria que você desse um abraço em nome da Rádio Bandeirantes ao Nelinho, que ama você. Eu também amo o Nelinho, admiro muito o Nelinho, não só como um profissional do futebol, que o Nelinho no grupo, ele tem uma liderança natural, além da qualidade dele de jogador, porque o Nelinho, Milton, você sabe que ele era meia, né? Se ele jogasse de meia, ele ia matar tudo quanto é goleiro, porque ele iniciou de meia, depois foi para lateral, e com lateral o ataque do Nelinho, o chute do Nelinho, a qualidade técnica dele era muito boa. Então eu fico muito feliz de ter jogado com o Nelinho, ser amigo do Nelinho e ter essa admiração desse grande jogador. Meu caro Reinaldo, muito obrigado mais uma vez. O Brasil te ama, viu? Não, obrigado, o Reinaldo, Milton, e o Reinaldo é outra coisa. Você tem um dia fazer uma entrevista com ele e pedir para ele contar a história, viu? Eu já fiz umas 1000, cada uma melhor que a outra. Ele é contador de história, rapaz. É cada uma melhor do que a outra, viu? Bom demais. Então tá, eu tenho... Aí não, Milton, aí contar a história, Nelinho, as histórias do Nelinho, a gente... É o Nelson Rodrigues do futebol. Ô Milton, aqui... Enquanto ele está aí nos ouvindo, eu vou contar só uma dele, hein? Vamos ver. Esse cara, ele jogava e tinha um centroavante no Atlético, que era o Fernando Roberto, o apelido Mastiguinha. E esse Fernando Roberto, todo jogo já estava um jogo fácil para o Atlético, o Reinaldo pedia para sair para deixar o Fernando jogar e ganhar bicho. E aí o Fernando era muito amigo dele, muito grato a ele. Um belo dia, um jogo do Atlético no Mineirão, o jogo duro pra caramba, 0-0 contra não sei qual era o adversário, o Reinaldo talvez se lembre. O América de e aí o treinador fala assim, aquece Mastiguinha. Aí o Fernando vai para aquecimento, na hora de entrar, em vez de ele tirar o Reinaldo, que era normal, ele vai e tira o ponta direita lá, não sei quem era. Aí botou o Fernando na ponta direita. Pô, o campo estava todo lameado, cara, estava chovendo. Aí, primeira bola que o Fernando Roberto pega pela direita, porra, dividiu com o lateral esquerdo, levou uma porrada, caiu, levantou, pegou a bola na frente, veio com o zagueiro, dividiu de novo, trombaram, o Fernando cai, levanta, todo já lameado, levanta, pega a bola, vai pra dentro da área, sai o goleiro, ele vai driblar o goleiro se embola com ele, porra, ele levanta, pega a bola e bate pro gol. Já não tinha goleiro, não tinha porra nenhuma. Você acredita que a bola vai,
para na risca do gol. Aí o Reinaldo veio, cara, sem ninguém. Chutou, fez o gol. Porra, a torcida toda no Mineirão. Rei, Reinaldo é o nosso rei. Porra, aí foi o Fernando Roberto quis morrer, pô. Que é isso? Lembra dessa, Reinaldo? Eu lembro do jogo, foi contra o América do Rio, o Alex, aquele deck. Alex, né? O alemão. É o alemão. Deu uma rasgada, rasgou a boca do Machiguinha, sangrou. E a bola sobrou pra mim. Aí o Machiguinha falou comigo, pô, o mar corre pro Rio mesmo. Mas o Reinaldo e Nelinho, eu lembro de um, até por causa que lembrava muito Tancredo Neves, tinha um comentarista na rádio Guarani de Belo Horizonte chamado Tancredo Naves. Sim. E o narrador titular que já morreu, J. Júnior, era muito bom o goiano. Muito bom. Eu queria saber por que Mastiguinha, por que o Fernando Roberto tinha o nome de Mastiguinha? Ele explicou isso, mas eu já esqueci. Nelinho sabe. Por que, Lelinho? Não, eu não sei, não. Eu imagino que tenha sido porque ele devia de comer demais, né? Deve ser isso, mas ninguém vivia mastigando. Eu acho que é isso, não sei se tem outra versão. Ele era galã, né? Parecido com o Alain Delon. Não, era igual o Carlos Valadares. Carlos Valadares, o Flávio Prado acabou com ele. Ei, Flávio Prado terrível. O Flávio Prado vai pro inferno. O Reinaldo é o nosso rei. Um grande abraço e muito obrigado. Um dos maiores 9 do mundo de todos os tempos. Tem gol, é? Ah, tem um gol. Peraí, tem só um gol do Reinaldo aqui, agora com som bom, quer ver? O primeiro ataque bem coordenado do Flamengo. É um grande jogo. Tá lá Reinaldo, é a complicação e a bola vai para o gol do Atlético. Resvalou na perna do tirou Raul do lance. 1-1, 8 cravados no primeiro tempo, Zé Roberto. Perfeito, Solera, você descreveu muito bem o lance. Uma bobeira da defesa do Flamengo. Reinaldo penetrou, a bola bateu. Se é contra o Flamengo, vale 10. Um abraço pra você, rei. Alô, Milton, muito obrigado, grande abraço. Nelinho. Outro, Reinaldo. O Nelinho, eu tenho entrevistado nesses 51 anos de carreira trocentas mil pessoas, viu? Mas que entrevista com você, cara. Você é bom demais. Você é melhor na entrevista ainda do que jogando bola. E você não andou sendo candidato a alguma coisa aí também na política? Não, fui deputado. Foi uma experiência boa pra mim, entendeu? Pra entender melhor como é que funciona a nossa política, mas eu não gostaria de voltar, não. Mas aqui, se tiver tempo aí, tem uma do Reinaldo. Ah, conta aí, O outro lado do Reinaldo é o seguinte, eu não sei, não deve estar mais nos escutando, mas outro lado do Reinaldo, que ele sempre foi muito desligado, sabe? Ele, assim como o Joãozinho no Cruzeiro, às vezes a gente ia jogar, a gente tava subindo o túnel para entrar em campo, os caras não sabiam que era o adversário nosso, de tão desligado que eles eram. E aí a gente estava num voo de Brasília, nós fomos jogar em Brasília, a gente estava voltando para Belo Horizonte, e esse voo ia para o Rio de Janeiro depois. E em Goiânia, entrou o time do América do Rio. E aí o Reinaldo estava sentado naquelas 3 cadeiras, ele estava na do meio, e eu estava na do meio atrás dele. E do lado dele, na frente, tinha um jogador do Atlético na janela, o Reinaldo, e a cadeira do corredor estava vazia. E aí entrou o time do América, e aí senta do lado dele, um meio de campo, Gilberto, um negrinho, bom de bola, que depois foi jogar no Fluminense. Gilberto. Esse cara estava no auge naquele momento. E aí sentou do lado dele e começou, Reinaldo, que prazer, rapaz, sou seu fã. E começou a elogiar o Reinaldo lá, batendo papo com ele. Aí foi a viagem toda, de Goiânia até BH, os dois conversando, e o Gilberto muito fã dele mesmo, não parava de elogiar o Reinaldo. Quando a gente está se aproximando para pousar em BH, vira o Gilberto para ele e fala assim, Reinaldo, tá conversando comigo, tá sendo muito bacana comigo, mas aposto que você não sabe o meu nome. Aí eu atrás, quando eu escutei aqui, eu digo, agora ferrou, cara. Que ele não sabe mesmo, né? Aí ele falou assim, não, claro que eu sei, Eu disse, não sabe não, então fala, qual é meu nome? Aí ele falou, não, rapaz, eu sei, não sei o que, começou a enrolar, e o Gilberto não parava de insistir, não, e por fim, cara, de tanto que o Gilberto insistiu, fala meu nome aí, falou,
Claro que eu sei, João do Pulo. Porra, o João do Pulo já tinha amputado a perna, pô. Porra, João do Pulo, aí ninguém... Cara, quando ele falou isso, eu olhei pra trás no avião, as duas delegações, eu digo, aqui, gente, o Reinaldo acabou de chamar o Gilberto de João do Pulo, pô. Mas foi aquela gargalhada dentro do avião e ninguém, porra, não parava de rir, não. E fisionomicamente parecidos, mas esse Gilberto era um negro alto, de perna comprida, ele é parecido com esse Gabriel Jesus. Mas perto da perna do João do Pulo, ele era não. Pô, o João do Pulo já sem perna, né, meu irmão? Aí é que ficou mais difícil ainda. Peraí, agora prometo que é a última, porque você falou que foi deputado, eu tinha esquecido. Você, por acaso, foi contemporâneo como deputado estadual do meu amigo, médico, meu amigo de Montebello, de Muzambinho, de Guaxupé, Marco Regis de Almeida Lima? Marcos Regis, não. Não fui, não. Não é contemporâneo, ele é amigo do João Leite, o goleiro. Eu fui, foi de 87 a 90. Só. Ele foi deputado em duas legislaturas, aí quando o Bin Laden derrubou as torres em Nova York, o Marco Regis sempre foi comunista, tanto é que foi prefeito de Muzambinho, nós temos lá a Vila Socialista em Muzambinho. Então é Rua Trotsky, Rua Gorbachev, Rua... Só nome de russo. Bom, aí ele sobe na tribuna em Belo Horizonte e faz rasgados elogios ao Bin Laden. Pronto, na eleição não teve voto nenhum. É burro demais. Falei pra ele, Marco Regis, Almeida Lima, onde se viu? Rapaz, você vai elogiar. E outro dia na Rádio Rural de Muzambinho, ao vivo, num sábado, lá no programa que me ligaram, ele estava no estúdio, e ele continua radical, que o Bin Laden fez certo. Pelo amor de Deus. Um grande abraço pra você e muito obrigado. Nelinho, você é melhor falando do que chutando. Olha, chutando nota 9,5. Agora, falando nota 10, tá bom? Obrigado, Milton. Eu te agradeço muito e agradeço a lembrança e a oportunidade de eu ter participado do seu programa, viu? Quer dizer que o cara era o João do... Essa minha participação, com certeza. Quer dizer que o Gilberto era o João do Pulo. Porra, João do Pulo. Porra, demais. Esse é o Reinaldo, viu? Essa ele tinha que ter escutado essa. Foi uma pena, tinha desligado. Um abraço pra você. Reúne, cara, que tá eu e ele, a gente reúne no meio da rapaziada. É direto, é contar a história o tempo todo. Ele é muito engraçado, o Reinaldo, viu? Grande Reinaldo. Deus te pague, muito obrigado. Você também, Milton. Fica com Deus, viu? Que sujeito maravilhoso esse Nelinho, pelo amor de Deus.